Bom dia, pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, Dia Interamericano do Escotista e Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Na história, em 1890, na prisão de Auburn, em Nova York, acontecia a primeira execução na cadeira elétrica da história. O executado foi William Kemmler, que havia sido condenado pelo assassinato a machadadas de sua amante, Matilda Ziegler. A morte por uso de eletricidade foi sugerida pela primeira vez em 1881 pelo Dr. Albert Southwick, um dentista, que havia testemunhado um idoso bêbado ser morto ao tocar os terminais de um gerador elétrico em Buffalo, Nova York. O eletrocutamento ele seria uma forma alternativa ao enforcamento, que era comum até então, no qual os condenados levavam até 30 minutos para morrer por asfixia. Então ele era considerado uma morte mais rápida e mais eficaz para as condenações à morte que eram comuns na época. E em 1889 foi criada então a Lei de Execução Elétrica de Nova York, a primeira de seu tipo no mundo, e entrou em vigor. E Edwin R. Davis foi contratado para projetar a primeira cadeira elétrica. Em 1902, Plácido de Castro inicia os comandos de seringueiros brasileiros contra o exército boliviano, na independência do estado do Acre. E é o início da Revolução Acreana, que vai terminar lá em 1903 e depois acaba com a anexação do território do Acre ao território brasileiro. 1945, a primeira bomba atômica do mundo foi lançada em um dia como este, no ano de 1945. Às 8 horas e 16 minutos no horário japonês, um bombardeiro B-29 dos Estados Unidos, o Enola Gay, jogava a bomba atômica apelidada Little Boy sobre a cidade de Hiroshima. Cerca de 80 mil pessoas foram mortas em um resultado direto da explosão, e outras 35 mil foram feridas. Ao menos 60 mil pessoas morreram até o final do ano por conta dos efeitos da bomba. O presidente dos Estados Unidos, na época, Harry Truman, desanimado com a resposta japonesa para uma rendição incondicional no final da Segunda Guerra, tomou a decisão de usar a bomba atômica para acabar com a guerra de uma vez. E o objetivo de usar essa bomba era evitar que um número maior ainda de vidas japonesas fosse perdidas, no caso de uma invasão americana ao território japonês. Assim, na véspera do ataque da bomba atômica, um bombardeiro convencional do Japão estava em curso. E enquanto isso, a Little Boy foi carregada no avião do tenente-coronel Paul Tibbets, que partiu da ilha de Tinian, nas Ilhas Marianas. O avião, chamado Enola Gay, deixou a ilha às 2 horas e 45 minutos do dia 6 de agosto. 5 horas e meia depois, Little Boy caiu, explodindo a 580 metros de altura. Então ela não chegou a bater no chão quando explodiu, ela explodiu a 580 metros de altura sobre um hospital, liberando o equivalente a 12.500 toneladas de TNT. A bomba tinha várias inscrições rabiscadas em seu escudo, uma das quais dizia: "Saudações ao imperador dos homens do Indianápolis, o navio que transportou a bomba para as Marianas, que nessa data já tinha sido naufragado por um submarino japonês e ninguém sabia. A maioria dos homens do Indianápolis já estava morta pelo naufrágio. Havia 90 mil edifícios em Hiroshima antes do lançamento da bomba. Apenas 28 mil permaneceram após o bombardeio. Dos 200 médicos da cidade antes da explosão, somente 20 sobreviveram ou ficaram aptos para trabalhar. Havia cerca de 1.780 enfermeiras antes, mas somente 150 puderam ajudar os doentes e feridos após o ataque." Para vocês verem o tamanho da devastação que a bomba de Hiroshima causou. Daqui a alguns dias vamos falar sobre a bomba atômica de Nagasaki. Em 1996, chegava ao fim uma das mais influentes bandas de rock da história, os Ramones. Eles realizaram sua última apresentação em Los Angeles, após 22 anos de carreira.
Durante sua existência, os Ramones fizeram 2.263 apresentações ao redor do mundo. Atualmente, somente o baterista Mark Ramone é que está vivo ainda. 2001. Morria em Salvador Jorge Leal Amado de Faria, um dos grandes escritores brasileiros, mais conhecido como Jorge Amado, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 88 anos. Jorge Amado é autor com a maior quantidade de obras adaptadas para a TV, como os casos dos sucessos de Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Teresa Batista Cansada de Guerra, além de Dona Flor e seus 2 maridos. Também grandes livros, como Terras do Sem Fim. E entre 6 e 7 de agosto de 2005, aconteceu o maior assalto da história do Brasil, quando quase 165 milhões de reais foram levados da sede do Banco Central de Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, os ladrões alugaram uma casa a 78 metros do banco e chegaram ao cofre por meio de um túnel com cerca de 4 metros de largura. Parte do dinheiro chegou a ser recuperada e mais de 120 pessoas foram presas. Entre elas, 37 tiveram envolvimento direto com o crime. Em 2011 foi lançado o filme Assalto ao Banco Central, dirigido por Marcos Paulo Simões, no qual é contada a história do crime. Mas até hoje não conseguiram prender os verdadeiros mandantes do crime, os cabeças do crime não foram presos até hoje, e o restante do dinheiro também não foi recuperado até hoje. E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje, que ficou um pouquinho longa, E desejo uma boa quinta-feira a todos e um abraço do professor Elton. Não esqueçam de deixar o seu like aí no final do vídeo.